eu sou Sofia Gomes, do 8º B, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de emancipação política no Brasil. Tudo começou quando Napoleão invadiu a Península Ibérica, e isso impulsionou a emancipação política no Brasil. Desde que Napoleão foi nomeado primeiro cônsul da França, em 1799, ele colocou em ação seu projeto expansionista, visando aumentar cada vez mais sua área territorial. A Inglaterra colocou-se totalmente contra isso. Em 1806, Napoleão criou um decreto para prejudicar a Inglaterra, o chamado bloqueio continental, que dizia que todos os países da Europa continental estavam proibidos de manter relações comerciais com a Inglaterra. Quem desobedecesse a ordem de Napoleão teria seu território invadido pelas tropas napoleônicas e seu governo social destruído. Desde então, Portugal se viu em uma delicada situação, já que a Inglaterra era seu principal parceiro comercial. E se ele cortasse as relações comerciais com a Inglaterra, isso traria sérios problemas financeiros. Mas se ele continuasse, ele corria o risco de invasões em seu território. Devido a esse problema, Dom João tomou a decisão de fugir de Portugal com a corte portuguesa para o Brasil. Em 29 de novembro de 1807, a corte portuguesa saiu do porto de Belém. Eram 70 navios no total, 55 deles eram da corte portuguesa e o restante eram navios ingleses, que fizeram a escolta de Portugal até o Brasil. Eles trouxeram as pessoas participantes da corte portuguesa e vários pertences, documentos e inúmeras bagagens pessoais. E devido ao problema mental da rainha Dona Maria I, Dom João assumiu seu lugar como príncipe regente. Foi aí que tudo começou. Eu vou falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram na colônia. Essas mudanças aconteceram por causa da chegada da coroa portuguesa aqui nas colônias brasileiras. A primeira mudança foi feita por causa que a corte precisava se abrigar em algum lugar. Logo, eles confiscaram as melhores residências da região para que pudessem morar em algum lugar. E nas portas desses lugares confiscados pela corte eram pintadas a sigla PR, que significava príncipe regente, mas pessoas que não estavam gostando nem um pouco da situação interpretavam como ponha-se na rua. A segunda mudança beneficiou muito mais a população, que foi a abertura dos portos, que permitiu ao Brasil comercializar com muitos outros países além de Portugal. Um desses países foi a Inglaterra. Outras mudanças na colônia. Outra alteração na colônia foi a criação de uma nova política, que no caso era incentivo à vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Essa medida foi criada para que a colônia tivesse mais mão de obra. Outra medida tomada pela coroa foi criar escolas para formar profissionais, e teve também a produção de diversos livros na época, e depois foi criada a Gazeta Rio de Janeiro, que era um jornal da época. Olá, eu sou a Ellen e eu vou falar um pouco sobre o Reino Unido. Dom João e a corte portuguesa chegaram ao Brasil em 1808, sem data marcada para retorno a Portugal. Os brasileiros viam isso como benefício, já que o monarca tinha a intenção de fazer mudanças na colônia, e essa intenção não era muito aceita pelos brasileiros, e suas restrições estavam por acabar. Houveram muitos processos de emancipação política em várias colônias da América Latina, e isso mostrava o enfraquecimento do sistema colonial. Com o tempo, a empolgação inicial, ocasionada pelas melhorias prometidas por Dom João, foram perdendo poder, e o mau planejamento de obras, de construções de obras públicas, acabou mostrando perda de dinheiro arrecadado na colônia. A ocupação das moradias dos brasileiros pelos membros da corte portuguesa começou a revoltar os desabrigados. Os brasileiros se revoltaram pela negação de Dom João na ocupação de colonos em cargos de destaque na administração.
do Império Português. Já os portugueses se revoltaram com a distribuição de cargos feita por Dom João, com a intenção de acalmar os colonos. Com medo da insatisfação dos brasileiros, Dom João procurou solução para evitar o aparecimento de um processo de independência. Dessa forma, propôs a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. Isso não trazia grandes mudanças, porém, mostrava que Dom João queria ficar no Brasil e tornar a ex-colônia em sede de governo. E foi isso. Tchau! Vou falar um pouco sobre o Reino Unido. Vamos lá? Os portugueses e os brasileiros se sentiram insatisfeitos e prejudicados com a presença da corte portuguesa. Existiam vários motivos para suas insatisfações, entre elas o fato dos impostos coletados em diversas regiões serem utilizados em melhorias na capital. Também o preço muito alto, sem contar com os alimentos que eram levados para o Rio de Janeiro, que tornavam-se caros e raros no Nordeste. No Nordeste, eram fabricados alimentos como açúcar. E no dia 7 de março de 1817, em Recife, iniciou-se a insurreição pernambucana. Eles lutavam pela independência de Pernambuco, Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Dia 17 de julho, foi reprimida e seus líderes executados. Então foi isso, galera. Muito obrigada pela atenção. Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento político ocorrido em Portugal no ano de 1820, de caráter liberal e anti-absolutista, organizados por políticos e militares. Teve participação do clero, da nobreza e do povo. Como ponto de partida teve o Porto, porém rapidamente ganhou força em Lisboa e chegou às cidades portuguesas. As principais causas foi a queda dos lucros, crise econômica, ausência da corte e descontentamento dos militares, e teve como objetivo o retorno da corte, adotar medidas para recolonizar o Brasil e substituir o regime absolutista pela monarquia. É isso. Tchau. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre regência de Dom Pedro. Após a chegada de Dom João a Portugal, as cortes exigiram que ele revogasse todas as medidas tomadas desde sua chegada ao Brasil. Dom Pedro não gostou nada disso e falou para ele voltar para Portugal. Para os brasileiros, essa atitude foi certa. Depois de um tempo, eles fizeram dois grupos, um na manutenção de Portugal e o outro, brasileiros que se beneficiaram com as mudanças políticas. Depois disso, eles fizeram comércio, expandiram o comércio, na verdade, entre outras coisas. Foi isso, gente. Obrigada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o processo de independência. Em 9 de janeiro de 1822, os grupos que apoiavam a permanência de Dom Pedro no Brasil enviaram-lhe uma petição dizendo que apoiavam totalmente o príncipe regente. Esta data ficou conhecida como Dia do Fico, dia em que Dom Pedro decidiu que ficaria no Brasil. Em 1822, Dom Pedro recebeu uma nota oficial de Portugal, exigindo seu retorno imediato, dizendo que não reconhecia o Brasil como uma nação independente. Dom Pedro recusou-se a retornar a Portugal, cortando suas relações com Portugal e mostrando que o Brasil já era uma nação independente, mesmo sem reconhecimento de Portugal. Então, em 1º de dezembro do mesmo ano, ele foi nomeado imperador, passando a ser Dom Pedro I, cargo no qual ele permaneceu até 1831, quando finalmente retornou a Portugal. Esse foi o nosso seminário. Muito obrigada pela sua atenção.